Exercício 2, no item A. Então ele pede para encontrar o valor médio da função f de x igual a x quadrado no intervalo 0, 2. Então o valor médio é 1 sobre 2 menos 0, o comprimento do intervalo, vezes a integral de 0 até 2 da função. No caso, x quadrado, então eu tenho 1 meio vezes a integral de x quadrado, antiderivada que é x3 sobre 3, teorema fundamental do cálculo é aplicado aí. Então, Fm, o valor médio, então 1 meio, faço vezes, aquela expressão ali, faço o x igual a 2, depois faço o x igual a 0 e subtrai, então eu tenho 8 sextos, então que é 4 terços, esse é o valor médio. No item B, ele pede para encontrar o ponto x' no intervalo 0, 2, tal que a função calculada nesse ponto é o valor médio. Então, f de x' é igual ao valor médio, significa no nosso caso, a nossa função é x ao quadrado, então x' ao quadrado igual ao valor médio que calculamos anteriormente, é 4 terços, Então, daqui eu tenho duas raízes, x igual a menos 2 sobre raiz de 3, x igual a mais 2 sobre raiz de 3. Obviamente, essa aqui, a negativa, ela é descartada porque ela não pertence ao intervalo 0, 2, e essa aqui sim, essa pertence ao número entre 0 e 2, positivo, então está ali o meu x', esse é o número. E no item C, ele pede para esboçar o gráfico de x quadrado no intervalo 0 e 2 e construir um retângulo acima do intervalo, cuja área seja igual à área abaixo do gráfico da função, naquele intervalo. Então, no item C, temos aqui a parábola. No intervalo 0, 2, a parábola y igual a x quadrado. Então, essa ordenada aqui é 4. E temos então a área debaixo do gráfico e acima do intervalo 0, 2. E temos agora aqui, então temos a mesma parábola, y igual a x quadrado aqui, e quando x for 2 sobre raiz de 3, aqui está o intervalo 0, 2, intervalo 0, 2, aqui está 4, então quando x for 2 sobre raiz de 3, esse retângulo aqui, com altura 4 terços e base 2, esse retângulo tem a mesma área que essa região aqui, a área debaixo do gráfico da função. No exercício 4, temos que calcular o valor médio da função f, é raiz cúbica de x, no intervalo que vai de menos 1 até 8. Então, isso por definição, isso é de valor médio, isso é 1 sobre o tamanho do intervalo, 1 sobre 8 menos 1, vezes a integral de menos 1 até 8 da nossa função, que é a raiz cúbica de x dx. Então, isso é 1 nono, vezes a integral de menos 1 até 8, aquela raiz cúbica de x eu escrevo como x a 1 terço. Então, o valor médio é 1 nono vezes, então pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada de x a 1 terço é x a 1 terço mais 1, que é 4 terços, dividido por
4/3, que é a mesma coisa que multiplicar por 3/4, isso de menos 1 a 8, então posso colocar o 3/4 em evidência, então fica 3 sobre 9 vezes 4, vezes, então ali x, quando eu faço x igual a 8, 8 na 4/3, depois faço x igual a menos 1 na 4/3. Aqui eu já posso cancelar o 3 com 9, eu vou observar que 8 na 4/3 é a mesma coisa que 8 na 1/3 elevado na quarta potência, então 8 na 1/3 é a raiz cúbica de 8, da quarta potência, a raiz cúbica de 8 é 2, então esse 2 na quarta que é 16, de forma semelhante, menos 1 na 4/3 é menos a raiz cúbica de menos 1 elevado à quarta, então isso é menos 1 elevado à quarta, que é 1, então esse termo aqui é 16, esse é 1, então isso aqui fica simplesmente 1 sobre 3 vezes 4 vezes 15, e isso é 5/4, esse é o valor médio. No exercício 6, vamos encontrar o valor médio da função secante de x vezes tangente de x no intervalo que vai de 0 até π sobre 3. Então, o valor médio é 1 sobre o tamanho do intervalo, 1 sobre, então, π sobre 3 menos 0, vezes a integral de 0 a π sobre 3 da função f de x, então, que é secante de x vezes tangente. Então, isso fica 1 sobre π sobre 3, que é 3 sobre π, vezes a integral de 0 até π sobre 3 de secante vezes tangente. Então, posso usar o teorema fundamental do cálculo, basta encontrar uma antiderivada da função secante vezes tangente, que é a própria função secante de x, né? Então, temos que calcular no ponto final, que é π sobre 3, e depois no ponto inicial 0 subtrair. Então, o valor médio é 3 sobre π, vezes a secante de π sobre 3, menos a secante de 0. A secante é 1 sobre o cosseno, então o cosseno de π sobre 3 é 1 meio, logo a secante é 2. Enquanto que a secante de 0 é 1 sobre o cosseno de 0, o cosseno de 0 é 1, então 1 sobre 1, 1. Então, isso, o valor médio é 3 sobre π. Exercício 8, vamos calcular o valor médio da função e na x no intervalo de menos 1 até logaritmo de 5. Então, o valor médio é 1 sobre o tamanho do intervalo, então logaritmo de 5 menos 1, vezes a integral de menos 1 até o logaritmo de 5 de e na x. Então, isso fica 1 sobre logaritmo de 5 mais 1, 1 mais logaritmo de 5. Aqui vamos usar o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada de e na x, de menos 1 até logaritmo de 5. Então, o valor médio é 1 sobre 1 logaritmo de 5 vezes e na logaritmo de 5 menos e na menos 1. O e na logaritmo de 5 é 5, né, porque e na x e logaritmo de x são funções inversas uma da outra. Então, este número aqui é 5. Então, posso escrever o valor médio como sendo 5 menos e na menos 1 sobre 1 mais logaritmo de 5. No exercício 10, vamos encontrar o valor médio da função 1 sobre raiz de 1 menos x2 no intervalo que vai de menos 1 meio a 0. Então, o valor médio é o tamanho do intervalo, 1 sobre o tamanho do intervalo a 0 menos 1 meio, vezes a integral de menos 1 meio até 0 de 1 sobre a raiz de 1 menos x2 dx. Esse 1 sobre 0 menos 1 meio dá 1 sobre 1 meio, que é 2, vezes a integral
de 1 sobre a raiz de 1 menos x2, essa é direto, né? Essa antiderivada é o arco seno. Então, isso fica o arco seno de x de menos 1/2 até 0, né? Pelo teorema fundamental do cálculo. Então, isso fica 2 vezes o arco seno de 0 menos o arco seno de menos 1/2. Ora, o arco seno de 0 é 0, o arco cujo o seno é 0 é 0, então, e o arco cujo seno é menos 1/2, esse é menos π sobre 6, então eu tenho ali 2 vezes 0 menos π sobre 6, então isso dá π sobre 3. Exercício 12, vamos encontrar o valor médio da função secante ao quadrado no intervalo menos π sobre 4, π sobre 4. Então é 1 sobre o tamanho do intervalo, 1 sobre π sobre 4 menos π sobre 4 vezes a integral de menos π sobre 4 até mais π sobre 4 da secante ao quadrado de x. Então o valor médio é 1 sobre 2π sobre 4 vezes aqui essa integral pelo teorema fundamental do cálculo. Tenho aqui a antiderivada é a tangente, né? A antiderivada da secante ao quadrado é a tangente de x, de menos π sobre 4 a π sobre 4. Então isso aqui é 2 sobre π vezes a tangente de π sobre 4 menos a tangente de menos π sobre 4. Então o valor médio é 2 sobre π, a tangente de π sobre 4 é 1, a tangente de menos π sobre 4 é menos 1, então fica 1 menos 1, dá 2, então isso dá 4 sobre π. Esse é o valor médio da função. Problema 14, seja a função f de x definida por 1 mais 1 sobre x. Então no item A pede para encontrar a média aritmética dos valores f de 6 quintos até 7 quintos, até 10 quintos são 5 números, então f de 6 quintos mais f de 7 quintos, etc., mais f de 10 quintos, né, que é o 2, sobre 5. Né? Então isso eu posso escrever como 1 quinto vezes o somatório de f de 1 mais k sobre 5, onde k varia de 1 até 5. Isso aqui, então, tem a seguinte interpretação. Eu peguei o intervalo 1, 2 e dividi em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está o ponto 1 mais 1 quinto, aqui é 1 mais 2 quintos, 1 mais 3 quintos, 1 mais 4 quintos e o 1 mais 5 quintos, que é o 2, né? 1 mais 5 quintos. Então, esse aqui é o 6 quintos, esse é o 7 quintos, esse é o 8 quintos, esse é o 9 quintos e o 10 quintos, né, que é o 2. Então eu peguei o intervalo 1, 2, dividi em 5 partes iguais, né? Então meu delta x 2 menos 1 sobre 5 é 1 quinto, e eu peguei os pontos, isso forma uma partição dos pontos xk, que são da forma 1 mais k sobre 5, onde k varia de 0 até 5. Então, pegando a aproximação pelos pontos da extrema direita, então eu escolho os representantes para ser
justamente os pontos da extrema direita. Então meu xk estrela é o xk, que é 1 mais k sobre 5, mas aí o k varia de 1 até 5. Então esta soma aqui, né, que é a nossa média aritmética, ela é da forma f de xk estrela vezes delta x, onde delta x é o 1/5, né? Somatório de k igual a 1 até 5. Então isso aqui é uma soma de Riemann com n igual a 5. O esquema da aproximação é usando o ponto da extrema direita. Aproximação com n igual a 5. Então, fazendo a conta aí, né? Aí é melhor usar um recurso computacional, né? Essa conta, essa média aritmética desses 5 números aí dá 1,645634, etc. Para o item B, aí ele quer a média aritmética daqueles números ali, né? F de 1,1 mais F de 1,2, etc., mais F de 1,9 mais F de 2. São 10 números, vamos dividir por 10. Isso aqui tem o seguinte formato: 1 sobre 10 vezes somatório de k igual a 1 até 10, f de 1 mais k sobre 10. Então isso aqui é f de xk estrela vezes delta x, somatório de k igual a 1 até 10, onde aqui a partição do intervalo 1, 2, eu peguei aqui 10, n igual a 10, então o delta x é 2 menos 1 sobre 10, que é 1/10, né? Então esse aqui é o meu delta x. E aqui estão os pontos da direita, né? 1,1, 1,2, 1,3 e assim por diante. Então, isso aqui é uma soma de Riemann, né? Soma de Riemann com n igual a 10, aproximação, usando o intervalo, usando o ponto da extrema direita também. No item A, o n era igual a 5, no item B, n igual a 10. E o cálculo aqui, melhor usar o recurso computacional. E esse número é aproximadamente uns 668771, né, com 6 casas depois da vírgula. Então, para o item A, eu tive esses números, esse resultado aqui, né? Essa média aí deu 1,64, 1,66 no item B. Vamos ver no item C, ele pede o valor médio da função no intervalo 1, 2. Então, o valor médio da função no intervalo 1, 2, 1 sobre o tamanho do intervalo vezes a integral de 1 até 2, a função f de x é x mais 1 sobre x, né? Essa é a nossa função. E aqui, então, esse valor médio é simplesmente a integral de 1 sobre x de x mais 1 sobre x vezes 1, né? Esse pelo teorema fundamental do cálculo, antiderivada aqui, x2 sobre 2, mais o logaritmo do módulo de x de 1 até 2. Isso dá 1 mais o logaritmo de 2. E isso aí dá aproximadamente 1,599314, 1,693147. Então tá aí o item
3. No item D, ele pede para explicar por que a resposta da letra C é maior que a resposta encontrada nas letras A e B. Então, a resposta da letra C é o valor exato do valor médio, 1,69 aproximadamente. No item B, o valor médio foi aproximado por 1,66. E no item A, o valor médio foi aproximado por 1,64. Então, por que isso está acontecendo? Por que a resposta o valor exato é maior que as aproximações? Porque a nossa função é decrescente. A função 1 mais 1 sobre x tem a derivada menos 1 sobre x2, que é sempre negativo. Então, f é decrescente em todo o domínio, então, toda a reta real, né, onde for definida, especialmente no nosso intervalo que é de 1 até 2. Então, quando eu aproximo a integral de uma função decrescente no intervalo qualquer, as aproximações são sempre por baixo, porque eu divido o intervalo em partes, né, partição qualquer, aí escolhendo pontos da direita, né, como foi escolhido, né, e a função é decrescente, a aproximação é sempre por baixo, né. Isso é o que está acontecendo aí, né, para a função f1 mais 1 sobre x. Como eu estou escolhendo os pontos da direita, se eu escolhesse ponto da esquerda, a aproximação seria por cima, mas como eu escolhi os pontos da direita, a aproximação é por baixo. Então, se n igual a 5, o número vai ser menor com n igual a 10, que vai ser menor que com n igual a 1000, que vai ser menor que no limite, que aí o n tende a infinito. Isso explica, então, por que a resposta encontrada no item D é maior que as respostas dos itens A e B. Exercícios 16. Suponha que uma partícula em movimento retilíneo parta do repouso e tenha velocidade média de 2 metros por segundo ao longo do intervalo de t igual a 0 até 5. Esboce uma curva velocidade versus tempo para a partícula, supondo que a partícula também está em repouso no instante t igual a 5. Explico por que a sua curva satisfaz a propriedade solicitada. Então, existem uma infinidade de possíveis curvas, né, que satisfazem essas duas propriedades. Mas essa aqui vai bastar. Então, ela é o gráfico da velocidade por tempo, né? Velocidade por tempo. Então, a nossa função ela tem que partir da origem. Então, partir do repouso, velocidade 0 no instante 0 e velocidade 0 no instante 5. Então, ela tem velocidade 0 também em 5. Então, eu vou fazer uma função assim, onde aqui a altura aqui desse triângulo é 4. Então, essa é a minha função, o gráfico da minha função v de t. Então, o valor médio, né, o valor médio de v, aqui está y igual a v de t, é o tamanho do intervalo, 1 sobre o tamanho do intervalo, 5 menos 0, vezes a integral de 0 até 5, de 0 até 5 dessa função v de t dt, que dá exatamente a área desse triângulo. Então fica 1/5. E a área do triângulo, o triângulo tem base 5, altura 4. Então, isso dá 2. Então, essa função satisfaz as propriedades pedidas, né? A média tem que ser 2 e a partícula tem que partir do repouso e chegar no repouso. Então, tipicamente, qualquer função que tenha essa propriedade aqui, que parte do repouso e chega no repouso em 5, e que tem essa área aqui igual a 10, né? Isso vai satisfazer a propriedade, basta ter a área igual a 10, porque
que aí divide por 5 o tamanho do intervalo, então o valor médio é 2. Né? Exercício 18. Supõe que uma partícula se move ao longo de uma reta coordenada com aceleração constante. Então, A de t igual a constante, né, para t no intervalo aí, entre A e B. Então, mostra que a velocidade média da partícula ao longo de um intervalo AB é igual à velocidade que ela tem no ponto médio do intervalo. Né? O ponto médio do intervalo AB é A mais B sobre 2, né? Então, se a aceleração é constante, então V' de t é igual a constante, o que me diz que V de t é antiderivada, uma das antiderivadas dessa constante A, isso dá AT mais uma constante C. Então, V de t é A vezes t mais uma constante C, que não vou deixar assim indicado, uma constante que vai depender do conhecimento da velocidade em algum ponto do intervalo AB. Vamos deixar ela indicada assim por C, simplesmente por C vai bastar para os nossos propósitos. O valor médio, então, da velocidade no intervalo AB é 1 sobre o tamanho do intervalo, que é B menos A, vezes a integral de A até B, da função velocidade, então AT mais C, onde C é constante. Então, isso fica 1 sobre B menos A. Antiderivada, então vamos ao teorema fundamental do cálculo, antiderivada ali, t quadrado sobre 2 mais c vezes t entre a e b. Então, essa conta aqui dá 1 sobre b menos a, que multiplica. Então, primeiro eu faço t igual a b, então eu tenho ab2 sobre 2 mais cb, depois eu subtraio isso de quando eu faço t igual a, então eu tenho a vezes a2 sobre 2 mais ca. E isso eu posso escrever como 1 sobre b menos a, vezes, vou colocar aqui a sobre 2 em evidência, e fica b2 menos a2, né, quando eu comparo esse termo com esse aqui. Depois eu pego esse termo junto com esse, então fica c em evidência, b, que multiplica b menos a. Agora eu escrevo assim esse termo aqui, a sobre 2, esse b2 menos a2 eu escrevo como a menos b vezes a mais b. Eu tenho c vezes b menos a. Perdão, aqui não tem um erro aqui, né? Que é b menos a, b menos a, b mais a. Agora sim, tá correto. Então, agora dividindo por b menos a, eu tenho a sobre 2, b menos a vezes b mais a sobre b menos a, mais c b menos a sobre b menos a. Então, cancelando aqui, eu tenho isso é a, que multiplica a sobre 2, que multiplica b mais a, mais a constante c. Então, isso eu posso enxergar como a, que multiplica a mais b sobre 2, mais a constante c. E isso é justamente a velocidade aplicada no ponto médio do intervalo. A velocidade no ponto a mais b sobre 2, já que v de t, lembra que v de t é at mais uma constante c. Então, a velocidade no ponto médio é exatamente aquele valor ali. Então, está demonstrado. No exercício 20, questão de verdadeiro ou falso, nós estamos supondo que V e G denotam funções contínuas no intervalo fechado AB, F, M e GM denotam os respectivos valores médios das funções F e G no intervalo AB. Então, a sentença em problema 20 é o valor médio de um múltiplo constante de F é o mesmo múltiplo de Fm, ou seja, se C é uma constante qualquer, então
vale aquela igualdade, né? O valor médio da função CF é igual a C vezes o valor médio da F. O valor médio da função F é no intervalo AB, né? 1 sobre B menos A vezes a integral de A até B da função f de x dx. Vou definir uma função g de x, que é definida pela constante c vezes a função f de x. Então agora vamos calcular o valor médio de g. O valor médio da função g é 1 sobre b menos a vezes a integral de a até b da função g. Mas a função g é... Então aqui faltou 1 sobre b menos a. 1 sobre b menos a a função g, por definição, c vezes f de x. Então, o valor médio da função g pode ser escrito como 1 sobre b menos a vezes a constante c que sai para fora, né? Fica c vezes c sobre b menos a vezes a integral de a até b de f de x dx, e isso eu posso enxergar como c vezes esse número aqui, 1 sobre b menos a vezes a integral de a até b da função f de x dx. Mas esse número é precisamente o valor médio da função f. Então, o valor médio da função g é c vezes o valor médio da função f. Mas quem é a função g? A função g é c vezes f. Então, o valor médio da função c vezes f é c vezes fm. Então, verdadeiro, sentença. Questão 22, de verdadeiro ou falso, o valor médio, a sentença é o valor médio do produto de duas funções no intervalo é o produto dos valores médios das duas funções no intervalo, ou seja, o valor médio de f vezes g é igual ao valor médio de f vezes o valor médio de g. Isso é falso. Um exemplo, vamos pegar aqui a função f de x igual a x e g de x igual a 2x no intervalo fechado 0, 1. Então, o valor médio da f é integral de 0 até 1 de x dx. Isso aqui dá x2 sobre 2, de 0 até 1. Isso dá 1 meio. O valor médio da g, integral de 0 até 1, 2x dx. Então isso aqui dá x2 de 0 até 1, isso dá 1. Então, f vezes g é 2x2. Então, o valor médio, vamos calcular agora o valor médio da f vezes g, é o valor médio da função 2x2. No intervalo 0, 1, que é 1 sobre o tamanho do intervalo, 1 sobre 1 menos 0, integral de 0 até 1 da função f vezes g, da função 2x2 dx. Isso aqui então da antiderivada é 2x3 sobre 3, de 0 até 1, isso dá 2 terços. Então eu tenho o valor médio do produto é 2 terços. O valor médio, produto dos valores médios, isso é 1 meio vezes 1. Obviamente diferentes essas duas coisas. Aí está apenas um exemplo, né? Então, falso. Problema 24, item A, suponha que a função aceleração de uma partícula movendo-se ao longo de um eixo coordenado seja a de t igual a t mais 1 contra a aceleração média da partícula no intervalo 0, 5 por integração. Então, a aceleração média, então é o valor médio da função aceleração. Então, no intervalo 0, 5, então é 1 sobre o tamanho do intervalo, né? 1
sobre 5 menos 0 vezes a integral de 0 até 5 da aceleração de t, dt. Então isso fica 1/5 vezes a integral de 0 até 5 da função, então, t mais 1. Então o valor médio da aceleração é 1/5. Então aplicamos o termo fundamental do cálculo, a antiderivada básica ali é t2 sobre 2 mais t de 0 até 5. Então isso dá 1/5. Então substituo t por 5. Então 5 quadrado sobre 2 mais 5. Substituo por 0 e subtraio. Isso tudo multiplicado por 1/5, né? Só que aquela última parcela lá é 0, evidentemente. Então só o que importa é a primeira parcela. Então tem 1/5 vezes 25 meios mais 5. Então isso aí deve dar 7 meios. Agora vamos ao item B. No item B, supondo que a função velocidade de uma partícula movendo-se ao longo de um eixo coordenado seja v de t, agora ele não dá aceleração, mas dá velocidade, que é cosseno de t, encontra a aceleração média então, da partícula no intervalo 0π sobre 4 algebricamente. Então, a aceleração média então, é a taxa de variação média de A de t, né? Só que eu não tenho a função A de t, eu tenho a V de t, então se eu ver o ponto final, isso em π sobre 4, 0π sobre 4 é um intervalo, então V em π sobre 4 menos V de 0 sobre π sobre 4 menos 0, então a função V de t é dada, né? Esse é o cosseno de t, então aqui eu teria então cosseno de π sobre 4 menos o cosseno de 0 sobre π sobre 4. Então isso aqui fica 4 sobre π, que multiplica raiz de 2 sobre 2 menos 1. Exercício 26, item A. A temperatura de uma barra de metal com 10 metros de comprimento é de 15 graus centígrados em uma ponta e 30 graus na outra ponta. Supondo que a temperatura aumenta linearmente do extremo mais frio para o extremo mais quente, qual é a temperatura média da barra? Então, no item A, temos aqui a temperatura como função do comprimento da barra. Então, no ponto 0, em uma extremidade, a temperatura é 15 graus Celsius, quando x for 0, em uma da extremidade esquerda. Na extremidade da direita, quando x for 10, porque a barra tem 10 metros, então a temperatura é o dobro, 30 graus. E a temperatura é dada que varia linearmente. Então, a equação y é igual a t de x, onde t maiúsculo de x é a temperatura, né? É uma reta, né? Passando pelos pontos 0, 15 e 10, 30. Então, o coeficiente angular da reta é 30 menos 15 sobre 10 menos 0. Então, isso é 15 décimos, que é a mesma coisa que 3 meios. Então, a reta passa pelo ponto coeficiente angular 3 meios e passa pelo ponto P 0,15. Então, essa reta tem y menos coordenada y do ponto sobre x menos coordenada x do ponto, daqui 0, outra 15, igual ao coeficiente angular, a inclinação da reta, que é 3 meios.
Então daqui sai que y menos 15 a 3 meios vezes x. Logo a equação dessa reta é 3 meios vezes x mais 15, ou seja, a função temperatura, T maiúsculo de x, é dada pela função linear 3x mais 15. Então agora, para calcular o valor médio, ele pede qual a temperatura média da barra, basta calcular o valor médio então, dessa função. Então, Tm 1 sobre 10 menos 0, esse é um intervalo, né? O tamanho da barra vai de 0 até 10, é um intervalo 0 a 10, a integral de 0 até 10 da função t de x. Então isso é 1/10 vezes a integral de 0 até 10 da função 3 meios de x mais 15 dx. Então Tm é 1/10. Vamos calcular a antiderivada ali, é 3 meios vezes x2 sobre 2, mais 15x, de 0 até 10. Então, basta substituir o x por 10, né? Porque quando eu substituo o x por 0, o termo é zerado. Então, tenho apenas aqui 1/10 vezes 3/4. 3/4 vezes 10 quadrado mais 15 vezes 10. Então, posso simplificar aí 10, dividir tudo por 10. Então, Tm é 30/4, que é 15 meios, mais 15, né? Então, Tm, temperatura média 45 meios, né? 22,5 graus. O item B, para explicar por que deve haver um ponto na barra em que a temperatura é igual à temperatura média. Por quê? Bom, que a função temperatura é essa reta aqui, né, que vai de 15 a 30. Aqui está y igual a t de x, né? T de x 3 meios de x mais 15, aqui entre 0 e 10, e a temperatura média é 22,5, né? Ou 45 meios, né? Esse é o Tm. E eu quero saber que ponto é esse, né? Ora, deve ser 5, porque a função varia linearmente, então o ponto onde o ponto médio deve ter o valor médio, né? Se a função não fosse linear, aí não deveria ser o ponto médio, né? Mas deve ser assim. Mas vamos confirmar isso, então vamos encontrar esse valor aqui chamado x estrela, né? Então eu tenho que t de x estrela deve ser igual a 45 meios, né? Mas x estrela, t de x é 3 meios de x mais 15, então isso deve ser 45 meios. 3x estrela sobre 2 é igual a 45 meios menos 15, 30 meios, isso dá 15 meios, portanto 3x estrela igual a 15, logo x estrela igual a 5, né, na metade da barra, né, como havíamos proposto. Problema 28. Suponha que o valor em dólares de um iate com T anos de uso seja V de T igual a 275 mil vezes N menos 0,17 T. Qual o valor médio do iate ao longo dos seus primeiros 10 anos de uso? Então, o valor médio 1 sobre o intervalo de tempo 0, 10, né? Então eu tenho 1 sobre 10 menos 0 vezes a integral de 0 até 10 da função v de t. Então esse é o valor médio. Então fica 1/10
vezes a integral de 0 até 10, 275.000 vezes e na menos 0,17t dt. Então o valor médio é 275.000 sobre 10 vezes a integral de e na menos 0,17t. Então a antiderivada é e na menos 0,17t sobre menos 0,17 de 0 até 10. Então isso aqui fica 275.000 dividido por 10 vezes 0,17, que eu coloco em evidência, né, 1 sobre 0,17, e aquele menos ali, esse menos aqui, eu elimino ele, revertendo a ordem da integração. Então vamos de 10 a 0 ao invés de 0 a 10. Então agora o valor médio fica 275.000 dividido por 1,7 vezes, e quando faço agora t igual a 0, aqui, perdão, faltou ainda t, né? E na menos 0,17t. Quando fazendo t igual a 0, fica e na 0, que é 1, menos e na menos 0,17 vezes 10, então que é menos 1,7. Então, essa conta aí, fazendo aí com a calculadora, isso deve dar 132.212 dólares com 96 centavos aproximadamente. Problema 32. Suponha que um tumor cresça a uma taxa R de T igual a KT gramas por semana para alguma constante positiva K, onde T indica o número de semanas desde que ele surgiu. Quando, durante as semanas 27 a 52, o peso do tumor é igual ao peso médio durante essas 26 semanas. Então, vou chamar de Y de T. Então, essa é a massa do tumor em gramas. Então, ele está dizendo ali que a taxa de crescimento, Y', é K vezes T. Então, isso indica que Y de T é uma das antiderivadas de KT. Ou seja, Y de T é igual a KT2 sobre 2 mais uma constante C. Vou supor que eu conheça no instante zero, no instante onde o tumor aparece. Vamos supor que a massa dele seja Y0, conhecido. Então, quando t igual a 0, eu tenho k vezes 0 quadrado sobre 2 mais c, que é igual a c. Portanto, c é igual a y0. Isso eu substituo aqui e obtenho a função y de t, que me dá a massa do tumor em função do tempo, né? O tempo t em semanas. Então agora a pergunta vem sobre quando durante as semanas 27 a 52 o peso é igual ao peso médio. Vamos fazer a linha de tempo aqui. Tempo t igual a 0, tempo t igual a 1, tempo t igual a 2, tempo t igual a 3, etc, etc. Tempo t igual a 27. Vamos marcar as semanas, contar as semanas, né? Semana 1, semana 2, semana 3, etc. Semana 27. Então a semana 27 ela começa no tempo t igual a 26. E eu vou até a semana 52. Essa sim, ela para no tempo t igual a 52. Então, essa linha do tempo aqui serve para dizer que eu tenho que o meu intervalo de tempo é
t entre 26 e 52. Então eu quero a média de y neste intervalo. Então é 1 sobre 52 menos 26, integral de 26 até 52 de y de t dt. Então isso é 1 sobre 26, integral de 26 até 52. Daqui a minha função y, kt quadrado sobre 2 mais y. Então isso vai dar 1 sobre 26. Teorema fundamental do cálculo agora, antiderivada ali, k sobre 2 é constante, t3 sobre 3 mais y0t. Isso vai de 26 até 52. Então ym é igual a 1,26. Vou calcular ali no tempo t 52, no tempo t igual a 26, eu vou subtrair no tempo, então tem a constante k sobre 6, 52 na terceira, mais 52y0. E aqui eu tenho k sobre 6, 26 na terceira, mais 26y0. Então, fazendo a conta aqui, eu vou ter ym igual a 1,26 avos. Eu vou somar esses termos semelhantes aí, k sobre 6 vezes 52 na terceira menos 26 na terceira, mais 52 menos 26y0 dá 26y0. Então o valor médio é k sobre 6 vezes 26 vezes 52 na terceira menos 26 na terceira, mais y0. Esse é o valor médio. Então eu quero quando, pergunta é quando durante essas semanas o peso é igual ao peso médio. Então quando eu tenho que resolver a equação y de t igual ao ym. Essa é a solução dessa equação que vai me dar a resposta. A função y de t está aqui, kt sobre 2 mais y0. Kt sobre 2 mais y0. Ym está aqui, é k vezes 52 na terceira menos 26 na terceira sobre 6 vezes 26 mais y0. Então eu noto que y0 é cancelado, então eu não preciso saber o peso inicial do tumor. Depois, o que sobra ali, eu posso cancelar o k ainda, né? Depois que eu cancelar o y0, agora eu tenho direito a cancelar o k. Então eu fico com a equação t quadrado igual a 2 vezes 52 na terceira menos 26 na terceira sobre 6 vezes 26. Logo, t é a raiz positiva deste número. Então é hora de simplificar, pegar a calculadora. Isso deve dar aproximadamente 39,716.